Oi, Cidinha, boa noite. Olha lá, Maristela, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui começando, então, esse Taroflix de sexta-feira, né? Sexta-feira de setembro de 2021. Olha que delícia. Vamos falar de cinema? Todo mundo com uma pipoquinha, todo mundo se preparando para a gente estar viajando nas imagens e nas questões, né, tão bonitas que o tarô sempre traz, das músicas super boas que também a memória vai trabalhando, né? O tarô é esse processo mnemônico, processo entre o cinema, a música, né? Então vamos seguindo todos juntos. Sou eu, Fernanda Vidigal, aqui do meu canal, com o meu queridíssimo convidado, Gil Moura, né? Ele no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, ambos tarólogos, cartomantes, tarotistas, oraculistas, enfim, a gente trabalha com as cartas, gente. E trabalhar com as cartas dá um infinito de possibilidades para a gente aprender, estudar, conversar, falar. Então, são todos muitíssimo bem-vindos. Bora lá, né, de virem para cá. Tanto no YouTube, a gente tem uma vantagem que a gente não consegue colocar para o Instagram, que é uma apresentação de PowerPoint, que aqui vai ficar no Instagram como um papo, uma sugestão. Então, se você está aí no Instagram e quiser voar aqui para o YouTube e abrir a telinha do YouTube no Taroflix, para você poder aproveitar, então, a nossa apresentação, sinta-se super convidado. Chega lá com um potinho de pipoca e bora para a gente conversar. Né? Se você gosta de tarô, aproveita para convidar as pessoas que gostam de tarô, gostam de cinema, gostam de música. Ai, tem uma dupla ali batendo um papo sobre isso. Convida quem você ama, que a gente ama todo mundo que chega aqui. Né? Então, bora vir para cá. Tudo bem aí, Gil? A música está muito alta, muito baixa. Como é que está a música? Tá dando para ouvir bem, Fernanda. Tá dando para ouvir bem, fundo, mas também agora a gente podia ficar sem ouvir música. A gente pode ir começando um pouquinho a conversar, né? Estamos aqui dando uma chegada, uma azeitada nesse começo. Olha, tem cachorro quente na Cris. Eu quero um tantinho dele. Delícia. Né? Daqui a pouquinho eu vou ir comer. É tudo bom na sexta-feira, não é? Coca-Cola e o cinema em casa, né? A coisa da gente assistir as coisas em casa. Então, eu vou fazer aqui uma experimentação. Aqui no YouTube a gente vai estar trabalhando, então, com uma tela, tudo pela primeira vez. Então, eu já peço de antemão, né, que vocês possam me perdoar por qualquer deslize ainda técnico ou de coisas que a gente ainda não domina, mas até o final da temporada, com certeza, a gente vai estar bem bacana. Então, aqui a gente tem uma apresentação hoje, que é o primeiro Taroflix, né? O primeiro no sentido de já na caminhada da jornada do tarô. Quem é o grande arcano que abre alas sobre o tarô? É o que começa, o que termina, o que permanece, o que sempre está. É um cara bem aberto, está em todos os baralhos de jogo, super famoso, né? Super bem vestido, né? Um vestido engraçado, colorido, diferente, que é o nosso querido e amado Louco. Então, o Louco é um dos arcanos, né? O primeiro, na verdade, ele não é primeiro, ele não tem número, é o arcano sem número. Né? Depois deram um 0 para ele, então ficou ótimo. O 0 também pode ser nada, como pode ser tudo. E ele é exatamente isso, o cara do começo ou o cara do fim. Talvez no começo ele nada signifique, lá no fim talvez ele amplifique. Então a gente tem uma visão bastante ampla com relação ao nosso querido amigo, o Louco, e aí a gente vai estar hoje, então, nessa sexta-feira, batendo um papo sobre ele, né, nesse nosso Taroflix, que é uma ideia do Gil Moura, inclusive o nome, o título, né? Uma vontade da Fernanda Vidigal e uma junção de duas vontades, que é a história de fazer pipoca com Coca-Cola, mais tarô ali, espalhado no canto, o que significa o quê, quando e como. Então, sejam bem-vindos, venham cá um pouquinho. Né? Então, esse convite de sexta-feira, para quem está no YouTube, já vai lá, corre lá, prepara a pipoca, vamos trabalhando, então, essa questão de estar confortável, de estar tranquilo. E aí tem algumas pessoas que me perguntaram, puxa, mas o que o tarô tem a ver com filme?
E o que tarô tem a ver com música? Como assim? Eu falei, então, sabia que tarólogo tem que aprender um bocado de coisa? Que se ficar só na cartinha, só no aprendizado raso, nossa, está perdendo um bocado. Porque, assim, para cada um dos arquétipos, símbolos, a parte simbológica, né, simbologista que a gente tem do tarô, ela é maravilhosa, porque símbolo é uma coisa ampla. Símbolo junta, como eu estava ouvindo de um querido amigo, né, Sandesh Ferrari, um beijo para você, né, de que o símbolo é o que junta com o mistério, ou com aquilo que a gente não entende muito bem. E os arcanos são muito bons para isso, são maravilhosos. Ao longo da vida, você vai juntando o tarô com quase tudo, quando você trabalha com ele, quando você vive com ele, né, você trabalha, está ali na lida, e muitas vezes você fala o quê? Com pessoas comuns, né? Como eu e você, simples. E aí a gente precisa falar do quê? Do que se come, o que se veste, o que um louco veste. Então, um louco veste qualquer coisa. Louco é o andarilho, louco é um arcano maior, e um arcano maior que anda, né? Fica andando, né? Sem número, sem nada. Tá? Parece sempre aquela música. Como é que é mesmo, Gil, a música? Ah? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no mês de quase dezembro, eu vou, por que não? Por que não? Olha aí, ó. Né? Então, a gente nas aulas. Vestir a minha camisa listrada e sair por aí. É isso aí. É isso aí. Né? Então, assim, essa é a vontade que normalmente, quando a gente está dando aula do louco, de falar para as pessoas: olha, anda meio solto, abre um pouco os braços, vai lá para a praia do Rio de Janeiro, tem tantas maravilhosas, ou vai lá para um parque de São Paulo, tenta andar como se você não tivesse que olhar para o chão, como se você não tivesse que prestar atenção, que é a coisa mais difícil, né? Abre bem os braços, abre bem as pernas. Então, é essa capacidade de caminhar contra o vento, contra o tempo, contra tudo, contra todos, mas seguindo nessa liberdade bonita que traz o nosso querido, né, louquinho aqui. E aí o Gil trouxe esse personagem super bacana, né, da Era do Gelo, do filme da Era do Gelo, que é essa preguiça fofa, que tem esse ar totalmente de não ver, de talvez não entendi, não é? De passar por cima de determinadas circunstâncias, que é o Cid. Então, o Cid é uma figura bem típica da animação, mas e também essa figura que anda como louco, sem lenço, sem documento, né, sem caras de presidente, sem grandes beijos de amor, né, mas em dentes, pernas, bandeiras de Bomba e Brigitte Bardot. Então, misturando tudo daquilo que possa existir, né, nesse querido louco, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Uma das coisas que muitas vezes a gente acha é que um andarilho, São Paulo tem muitos, né? É de que um andarilho seja preguiçoso porque ele não quer trabalhar, ou porque ele está fora do sistema, né, fora do lugar, porque ele pensa diferente. Mas eu nunca vou esquecer de um andarilho de São Paulo, que eu acredito que já tenha andado por outro lugar, que ficava no meio de algumas avenidas ali mais próximo da Brigadeiro, enfim, ele andava mais por aquele reduto da Brasil, e ele vestia umas roupas já todas congeladas entre a sujeira e aquilo que ele era, e ele estava sempre escrevendo. E eu sempre pensei, que será que tanto escreve essa nobre criatura? Né? Que histórias um louco pode ter ao longo do caminho? Aí a gente vai ter, então, o Cid com o seu bom humor, o Cid com a sua alegria. Todo mundo gosta de ter um louco em casa. O louco é alegre, leve, né? Rejuvenesce, faz aquele lugar bruto da Era do Gelo parecer tão fácil, né? E aí a gente tem mais um personagem. Queria só falar sobre o louco. Cid, fala aí um pouquinho. Falar um pouquinho do louco, da figura do Cid, né? Que é essa preguiça, né? Que, aliás, preguiça era o que ele mais tinha, né? Essa jornada dele é uma jornada muito bonita, é um filme que a gente está indicando para vocês verem. Ele encontra nessa jornada um mamute e um tigre de bengala, um tigre de sabre. E esses três personagens começam uma jornada e mostram um pouco, né, dessa coisa da característica do louco.
Eu queria falar para vocês que uma coisa também do cinema que é muito interessante são as dublagens, que são feitas pelos brasileiros. Quem fez essa dublagem do Cid foi o Tadeu Mello, que também trabalhou como comediante na Turma do Didi. O Diogo Vilela, ele fez o Mamute ranzinho, rabugento, né? E tinha uma razão, vocês vão descobrir a razão por que ele tinha esse jeito rabugento de ser. E o Diego, que foi feito pelo Márcio Garcia. A dublagem é maravilhosa também, então uma boa indicação para vocês. E esse arquétipo, né, da preguiça, do medroso, do que quer se apoiar com o outro, e uma linda jornada. A jornada dos três é uma jornada muito bonita, cada um com um arquétipo diferente, mas o Cid é o nosso louco. É a nossa primeira. Na verdade, esse arquétipo diferente, no início da jornada, inclusive de qualquer herói, né, o louco é imprescindível, porque quando a gente fala oi para a aventura, é quando a gente diz, não, seja lá o que Deus quiser, estou indo. Né? Então, assim, dois esquisitos, não somos três agora. Não sei por que a gente se juntou, é porque somos. Então, nada tem muito sentido, nada tem muita clareza no início de qualquer jornada, né? E essa é o início da jornada da Era do Gelo, que vai tornar uma coisa que também é rara, mas todas as Eras do Gelo são muito boas. Então, vale aí a turminha da Era do Gelo, né? Que começa sempre com esse ar desprendido do louco. Né? Sempre esse interessante falar que existem muitas jornadas diferentes do louco. A jornada do Cid é meio que ele é um cara meio chato, meio preguiçoso, e a família vai abandonando ele sempre. Então, ele é um louco que se coloca numa posição de louco porque o colocam dessa forma. Então, ele acaba sendo um errante. Né? Então, ele ao mesmo tempo, né, com toda essa preguiça, com essa coisa meio de pantomima, de ser engraçado e tal, um coração maravilhoso, que vocês vão descobrir durante o filme que o coração dele se abre para a situação que vai acontecer. E você se apaixona por esse personagem preguiçoso, engraçado, sem muito compromisso, e você acaba se apaixonando pela história e pela jornada dele. Isso aí. Né? É lindo, é um personagem muito bonito. Então, assim, isso é o que você pode estar olhando, né? Se você já é um tarotista como a gente, um tarólogo, né? Como é que a gente pode engrandecer? Ou como é que eu posso dar um exemplo para a pessoa, né? Quando a gente, de repente, tira um louco como uma dica de trabalho, de saúde ou de terapêutica, né? O que a pessoa pode estar tentando olhar? Vai lá assistir a do Gelo, dá uma olhadinha no Cid, vê o que esse personagem te conta, né? Essa é uma sugestão bem bacana também. Na próxima sugestão que a gente traz, então, porque a gente trouxe umas quantas, né? Então vocês vão ter que dar conta aí do outro lado. Na outra que a gente traz é uma que, dentro do Rei Leão, né, tem um momento do filme do Rei Leão onde o Timão e o Pumba tomam um grande destaque, né, eu acho, dentro da história. E aí, esses dois, né, também são aquelas figuras, como disse muito bem o Gil, mais uma dupla errante. Né, Gil? Conta aí pra gente. Na verdade, é uma jornada daquela palavrinha, sem problema, sem preocupação. A proposta deles é viver sem compromisso, viver sem se preocupar com nada, que a vida assim é mais gostosa, que a vida assim é mais feliz. O nosso personagem principal do Rei Leão, né, que seria o leão, né, o jovem leão, ele tinha passado por uma situação muito séria, né, em que ele acaba acontecendo coisas em que ele se vê meio que culpado. Então, essa proposta fica atraente para ele esquecer tudo que tinha acontecido e seguir essa jornada. Mas a jornada do louco, ela tem que ser interrompida, porque não podemos, infelizmente, viver sempre a vida sem problemas. Então, durante a jornada do filme, vai mostrar um momento de mudança. Mas a proposta é uma proposta alegre, de viver a vida com paz, com alegria, com harmonia. E esses dois personagens maravilhosos, né, o Timão e o Pumba, representam, né, essa figura do arquétipo do louco nesse sentido. Isso, até porque a gente vai perceber que o arcano do louco
por não ter número, ele pode aparecer no meio entre qualquer um dos outros arcanos, né? Ele pode passear por todo o processo da vida, como a gente passeia, né? De sair do trabalho, aí eu vou dar uma de louco, vou lá no surf, eu vou fazer um paraglide, eu vou sair caminhando, eu vou andar de bicicleta. Então, esse insólito, né, e solto, e que diz sem problemas, partir daqui sem problemas. E quando a gente pendura aquele saco de questões lá no trabalho, mesmo dentro de casa, no home office, eu falo que assim, penduro aqui no meu cabideiro atrás da porta, vira a porta, eu estou na minha casa. Então, sem problemas, né? Podemos curtir esse momento, é um momento que a gente tem. E aí vem aquela música maravilhosa que o Gil trouxe em português, e eu, como ex-professora de inglês, guardei isso tudo, muito mais no inglês. Então, né, fica aquele lugar bem engraçado, mas que eu estou me propondo a estar cantando aqui o Hakuna Matata. Canta pra gente aí em inglês mesmo, Fernanda. Né? Canta um pouquinho em inglês. Hakuna Matata is no passing game, it's philosophy. Philosophy, Hakuna Matata. E aí segue dessa forma, né? O Hakuna Então, assim, Matata é um mantra, né? É a maneira da filosofia de vida como deles, outros, né? que a gente vai ver da Disney. Era a proposta, né? Era um mantra, a proposta deles. E é muito divertido. São dois personagens. Todo louco, ele traz esse carinho de quem olha para ele, porque tem uma inocência, tem uma alegria que nos comove, né? Sim. Eles são queridos, né? São Porque queridos. eles vão lembrar essa coisa de você abandonar E outra as coisa, crenças anteriores. como foi importante para o jovem Leão ter encontrado eles dois naquele momento, né? Porque foram eles que acolheram ele e levaram ele para essa jornada, né? Então, é muito importante, às vezes, você encontrar alguém que vai te dizer assim, olha, vamos esquecer tudo, esquece os problemas agora, pô, vamos sair, vamos brincar, vamos a um barzinho, esquece tudo e vamos viver um momento de felicidade, um momento de paz, um momento de alegria. E essa proposta que eles fizeram para o jovem Leão. Isso, sem problemas, não é? Sem problemas. E isso também é legal, gente. Eu posso ficar sem problemas, né? Todos nós podemos dar uns 10 minutos, né? E poder passear e seguir. E o mais bonito também, que eu acho importante colocar do louco para os arcanos, e aqui por essa história do Timba e do Pumba, é que eles são os responsáveis pelo processo todinho de crescimento do novo leão para o leão adulto. Né? Então, de como é uma passagem, como nessa imagem aqui que está no YouTube e que o Gil capturou muito bem, que é um transcorrer, quando eu atravesso através ali da árvore caída, né, entre um tempo e outro tempo. Então, é um atravessador de tempos, né? O nosso querido louco é um grande atravessador de tempos. Bom, seguindo, a gente vai ter uma terceira proposta de louco para vocês, que quem não assistiu merece assistir, olhando com esse olhar transformador, diferente, com muita música também especial, uma trilha sonora maravilhosa dentro do filme, com esse ator incrível que é o Tom Hanks, né? E numa fase ainda primorosa, jovem, assim, eu diria que ele estava viçoso, né? E muito saído da escola. Então, ele tem um lugar super ingênuo, super naivo mesmo, aquela coisa de vestir esse personagem do Forrest Gump, onde eu diria que é não só um grande contador de histórias, como um transeunte mesmo, de todas as histórias, chegando num novo lugar. Né? Ele vai fazer algo até um pouco parecido, né, num outro filme lá adiante que a gente vai deixar como comentário. Mas aqui tem uma trilha sonora e uma história comovente, né, que mexe no coração, mas que é o próprio louco andarilhando, 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 sempre se sentindo Forrest, né, sempre se sentindo fora, sempre se sentindo excluído, sempre se sentindo uma peça fora do bolo, né? Se a Fernanda me permitir, eu fiz uma pequena observação sobre o filme, que eu digo o seguinte, nos transformamos em adultos chatos e deixamos aquela criança abandonada ao longo do caminho. Crianças que imploram por um pouco mais de atenção e de carinho. A criança autêntica, verdadeira e sincera que está soterrada dentro de nós, dos nossos preconceitos,
senso de moral e responsabilidades. Matamos a criança em nome das convenções e do medo de sermos chamados de loucos. Na verdade, uma criança grande, né, o Forrest Gump, cheio de inocência, cheio de pureza, e às vezes a gente tem vergonha de deixar esse nosso lado criança, né, aflorar. A gente se endurece, a vida nos endurece, né? Então, é um personagem belíssimo que mostra essa minha jornada do louco, esse arquétipo do louco. E me veio uma música que eu não sei se está no nosso trabalho, aquela da Rita Lee. Acho que sou louco por pensar assim. E se eu sou muito louco, deixa eu ser assim. Mas louco é quem me diz que não é que não é feliz, não é feliz. Né? Linda lembrança. Então, eu gosto que vem assim, gente. Ele queria arrumar tudo direitinho, gente. Vocês têm noção cabe que eu sou uma moça do repente. Deixa eu ser louco. Falem de mim. Né? Isso, na boa. Não, mas é porque a mente vai tem trabalhando. Outra. Né? Deixa que dizem, que pensem, que falem. Deixa isso para lá, vem para cá. Eu não estou fazendo nada, você também. Vai bater um papo assim gostoso com alguém? É isso. Aí, delícia. Né? Então, as cenas todas aqui do Forrest Gump esse resgate da criança, né? Essa música também do nosso trio brasileiro, é bem especial. Né? Aqui tem uma frase, a gente é igual ao pão com manteiga, gostei disso, né? A gente era igual ao pão com manteiga, aí a gente mudou um pouquinho. Agora tem requeijão, tem cream cheese, tem um monte de coisa, né? Então a gente mudou bastante. Na terceira, né, levantada aqui, né, do louco, a gente tem a proposta da nova onda do imperador. Então, assim, uma das coisas que eu me lembro quando eu comecei o projeto com o Gil, eu falei assim, Gil, eu tenho um defeito. Nos últimos anos, entre a fase Fernanda adulta, e empurra lá para trás, tem a fase da Fernanda mãe, e aí ficou uma paixão pela animação. Ele falou: não tem problema não, que eu também gosto muito. Né? E vamos de Disney. Então tá bom, porque a gente gosta de passar um final de semana e uma noite de pipoca, mas de bem com a vida. Nem sempre gosto de filmes hoje tão cults, ou tão profundos, ou tão sérios, né? Então, de vez em quando, principalmente depois de uma semana de trabalho, eu adoro uma animação, adoro. Né? E a nova onda do Imperador, eu achei um garimpo da parte do Gil, bem bacana, para poder falar também da jornada do louco. E aí, claro, né, o Gil garimpou, como carioca bom que é, uma música que super casa com essa proposta do Deixa a Vida Me Levar. Né? Deixa a Vida Me Levar. Né? E essa cabe para você, né? Essa é boa para ti agora. Deixa eu ver aqui como é que fica. Então, o começo desse samba, né, eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida. Espero ainda a minha vez e confesso que eu sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Né? Então, isso é o mais bacana dessa história do louco. Há uma alegria e há um prazer no existir que também me faz andar com aventura e de um tom aventureiro, de gostar das aventuras. Que aventuras são essas? E depois que a gente ficou mais velho, como você disse muito bem na reflexão do Forrest Gump, que a gente parece que esqueceu que a gente gostava de fazer uma aventura a cada dia, não é? E as aventuras eram tão simples, era tudo tão pão com manteiga, era tão fácil. E aí a gente foi tornando mais difícil essa história. E aí, assim, esse é um desenho maravilhoso, porque ele vai discorrer sobre parcerias inusitadas, duplas complexas,
figuras normalmente um pouco descabidas. Então, todo esse lugar que a gente olha do bufão, da figura que apoia o rei, né, que a gente diz, mas é um cara meio estranho, uma coisa meio esquisita, será que isso dá certo? Será que funciona? Né, o tamanho dos amigos, o gênero das figuras, né? Então, muito bom aqui no Louco. É interessante do personagem, o Pacha, né, que do Louco ele tem justamente a questão do desapego. Para ele, a vida simples, uma vida sem opulência, sem dinheiro, era uma vida feliz com a família, com os filhos. O valor para ele estava no ser e não no ter. E um jovem, o imperador, né, com 18 anos, assume um reino com poder e um jovem imaturo tem uma jornada com esse homem com tão pouca sabedoria adquirida através do estudo, mas com tanta sabedoria do coração, do mundo, da vivência. E eles fazem uma jornada maravilhosa, né? E eles aprendem, como mostra essa cena, que eles estão num abismo caindo ali, um segurando no outro para tentar sair desse abismo, né? Que a gente, às vezes, certamente precisamos dos outros para tentarmos sair dos nossos abismos e, às vezes, nos vemos em situações que não esperávamos estar e aprendemos, né? Sai daí um aprendizado. A vida é um aprendizado. Precisamos todos um precisa do outro, né? Essa é uma coisa legal, né? Porque o Louco passa pela vida das pessoas. Ele pode não ficar, mas é um cara que fala muito do ser mesmo, né? E aqui o imperador do ter. Esse é um lugar difícil, né? Eu queria comentar também do Louco, também da dublagem, que é maravilhosa. A gente obrigada. Tem Vamos lá. Que é o Celton Mello, que está fazendo agora o Imperador na Globo. Nós temos o Pacha, que é Humberto Martins, a Isma, que é a responsável, né, pelo governo lá, uma chefe de Estado, né, que é a Marieta Severo, e o namorado dela, que é o Kronk, que é o Guilherme Briggs, que ele é maravilhoso, ele fez ele é o dublador do Toy Story, né? Então é fantástico. A dublagem é excepcional. O trabalho de dublagem é um trabalho magnífico, né, de vozes incríveis, e que pelo menos é resgatado no Brasil pelos atores, e aí tem um lugar lindo de estúdio, então é uma galera que a gente não vê, mas tão importante. A dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo. Os melhores dubladores são os dubladores brasileiros. Tem uma fama muito grande. E são mesmo, são feras. Legal. Muito bom. Então vamos lá. Seguindo... foi rápido demais. Olha, tá vendo? Esse efeito especial é meio gigante, passou muito rapidamente, mas já foi a figura do nosso querido, né, do rei, do império. E aí, vamos falar agora daquele lado controvertido, um lado que muitas vezes aqui, né, no YouTube com vocês, as pessoas muitas vezes falam, mas o Louco para mim tem uma cara estranha, né, que é o lado sombra. Então, lembrando que todo arcano tem essa figura, né, de luz e de sombra. Todo arcano tem esses dois lados e a gente vai ter sempre que estar tentando elaborar um pouco a dificuldade, inclusive, do próprio tarólogo ou tradutor, né, daquilo que o símbolo traz, é saber se está na luz ou está na sombra aquele arcano. Então, aqui a gente tem, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, a gente vai ter a figura do Coringa, que depois também vai ter o seu próprio filme, né, o seu próprio lugar, de tão grande que se tornou o personagem, ele cresceu, né, é um vilão que cresceu muito, ganhou muito espaço, né, porque ele vai retratar questões da alma humana, quando isso vira pelo lado sombrio, tão assustador, né, tão difícil. Então, assim, o negro gato é ótimo, porque eu sou negro. Gato. É lindo. E se você comparar o Roberto Carlos com o Erasmo Carlos na música, são dois grandes da música brasileira, o Roberto era o certinho, o garotão, né, o boy, e o Erasmo era meio que um louco dentro daquela jornada, né? Ele era diferente, ele não se colocava, ele não era como o Roberto, que era um padrão, e ele tinha uma personalidade muito particular, né? Então essa música Negro Gato, por causa dessa homenagem também para esse grande, né, tanto compositor como cantor brasileiro,
o Erasmo Carlos. Sem sombra de dúvida, né? Que está aí firme e forte, e também cantando essa música, ele foi mostrando todo um outro lado mais obscuro, né? E é um trabalho dele, né, particular, não é realmente dentro do certinho, dentro do arrumadinho, né? Ele tinha um cara roqueiro ali dentro, profundo, e trazendo coisas para fora. E a personagem do Coringa é muito importante para o Arcano do Louco, porque o Coringão, né, que é essa figura que a gente colocou aqui no meio, o Gil fez questão de trazê-lo, né, essa figura que a gente vê em todos os baralhos de jogo, ele conseguiu permanecer durante todo o período onde talvez o tarô tenha perdido um pouco dos seus predicados, ou daquilo que as pessoas poderiam entendê-lo, mas no baralho de jogo, o louco sempre esteve lá, né, como quem diz, ó, de mim ninguém se liberta. Eu estou aqui no começo, no meio e no fim, mesmo quando todo mundo mais vai embora, né, que são os arcanos maiores. Mas eu permaneço. Posso significar nada, como posso significar tudo. Posso ser esse claro, como posso ser o escuro. Né? Então, eu acho interessante também dizer dessa figura do Coringa é que, ao mesmo tempo que pode parecer um bonachão, um brincalhão, um bobo da corte, por trás existe uma grande sabedoria, existe uma estratégia de você ser invisível, na verdade, perante os outros. Ele é o bobo, ele é alguém que chega ali e faz o que tem que fazer, mas ele tem um intelecto, ele tem uma cabeça, e ele pode, com esse seu lado de sombra, ele pode chegar bem longe, né? Às vezes não se pode esperar. Eu posso me tornar aquele que é desconectado, né, a tal ponto de ir para o crime, né, ir para um lugar muito sombrio, né, da nossa psique, da nossa alma, da nossa vida, da nossa sociedade. Então, ele vai representar, né, um lugar que pode ser um pouco assustador para quem assistiu o Coringa, para quem assistiu Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, aí tem duas propostas de você fazer um confronto e um olhar, talvez, de como nasce o personagem do Coringa e como esse personagem ganhou um tamanho gigante no último filme, né, que é um filme impactante, e de como ele sempre esteve no baralho de todo dia. Né? Verdade. Muito bem, aí a gente vai ter, né, as grandes perguntas. Só para fazer um comentáriozinho agora, quando você passar o vídeo, pode passar mais a interrogação? Tá. E tem uma frasezinha que eu coloquei aí, é uma homenagem para o Heath Ledger, que é o ator que faleceu com 28 anos, que fez esse último filme. Ele morreu de uma overdose de remédios. Então, ficou uma homenagem nossa para ele, para o trabalho. Ele era um ator maravilhoso, tinha muita coisa boa por fazer. Infelizmente, foi interrompida a carreira dele. E eu queria também, embora a gente tenha feito essa homenagem, né, que dois outros atores maravilhosos fizeram o Coringa, que é o Jack Nicholson, não tem nem o que dizer, né, sobre o trabalho do ator Jack Nicholson, e o Joaquin Phoenix, que é o mesmo ator que fez o Imperador no filme O Gladiador. Também um excelente ator. Também personalizaram o Coringa no cinema. Então, queria dar essa palavrinha. E esses atores todos são poderosos, né? São poderosos. Inclusive, passar por esse personagem precisa ter um grande poder interno para dar conta. Né? Então, essa última excursão vale muitíssimo a homenagem, porque foi muito profunda essa atuação desse último filme, né? E por isso mesmo eu imagino que esse ator se envolveu demais com essa produção, né? Pegando ele também numa fase de vida não tão boa. E aí a gente vai para o próximo louco, né? Seguindo na loucura de falar de loucos, e de loucos bons, e de loucos maus, mas de presenças. Todos nós temos vontade de nunca crescer. Todo mundo teve na vida aquele momento, não quero seguir isso aí, não. Não tem que ir para a escola, não quero crescer, não quero nada disso. Né? Me deixa aqui brincando, empinando pipa, voando, né? Correndo no quintal, correndo na rua, me deixa livre. Então, assim, tem um filme que é uma animação, mas também virou um filme lindo, né? Que é o Peter Pan. Então, Peter Pan é um grande herói, na verdade, de muitas juventudes. Minha mãe muito brincava. Eu sempre fui uma Peter Pan na vida. Eu nunca quis crescer. Então, assim, esse é um lugar bem bonito, né, do Peter. Somos meninos perdidos, não vamos crescer.
Bem-vindos à Terra do Nunca. Eu ensino você a voar nas costas do vento. Eu ensinei a você voar e a lutar. O que existe mais? Você tem sentimentos? Amor nunca, amor jamais. Isso fala do personagem Peter Pan, que ele não teve a mãe, né? Então era uma coisa que era cara para ele, justamente pelo fato dele não ter algo que o prendesse pelo coração e pelo amor, né? Ele queria viver essa vida livre, né? Então a falta desse sentimento materno para ele gerou essa liberdade em excesso, né? E não querer pensar nas coisas e até mesmo não pensar nessa situação dele ser órfão, né? E aí é bem interessante, é uma coisa Então, psicológica, né? esse é um lugar interessante, né? Você trazendo por esse enfoque, porque dentro do caminho, né, de você caminhar pelas sistêmicas e tudo, a mãe e a referência materna nos traz sempre o tom de relação que eu consigo fazer com o outro e com a vida, não é? Se eu não a tenho, eu tenho uma relação aberta, é como se tudo ficasse por viver. Então, a liberdade é algo que me cabe. E quando você coloca isso, minha mãe é uma menina sem mãe, né? Por exemplo, diferentemente do que minha mãe foi para mim, minha mãe vai perder a mãe com 4 anos de idade. Então, esse é um lugar interessante, né? Da gente falar que aqui também traz dentro do louco as questões de exclusão, de perda, de ausências, né? Do ausente, muitas vezes. Não porque queira, mas talvez porque nunca tenha tido. Não é? Só por isso. Esse vazio que o Peter Pan tinha por não ter tido a mãe, né, que levou a ele a essa vida livre, né? Nós muitas vezes, eu já não tenho mais a minha mãe, mas muitas vezes eu paro e falo assim: será que minha mãe aprovaria se eu fizesse isso assim, assim? É um limitador, é algo que volta lá do fundo daquilo que foi te passado na infância, na educação. E a mãe está presente em você, tanto estando aqui ou não, porque você viveu com ela, ela te passou ensinamentos. Então, Sim. quando ele não teve esse momento, né, ele ganhou essa liberdade de não ter que se perguntar nada. Não, vou fazer sem saber a consequência que isso vai dar. E nisso é que ele se encaixa muito bem com esse arquétipo do louco, né? E com isso ele também se torna aquele que guarda os outros meninos perdidos, né, que vai sempre enfrentar o Capitão Gancho, o tempo, o tic-tac, 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 depois que vai parar para dentro lá do jacaré, né? Enfim. E também era um grande inspirado pela Sininho, pelas fadas, pelos elementais, por aquilo que ninguém acredita, por um mundo de imaginação, e vai raptar o Andy e os irmãos justamente porque ele que precisava, sentia uma grande necessidade de que alguém mais me conta uma história aí. Não, conta mais essa história. E o tarô é uma contação de histórias. A gente tem muita história para contar quando a gente atende alguém, né? Quando a gente está conversando com alguém com as cartas. Tem muito para contar. Isso é vida, né? Porque, na verdade, o que anima você a ir a um teatro, a um cinema? A própria vida. É o bem e o mal. É o mocinho e o bandido. Né? É o herói e o anti-herói. E é isso que cria, é esse conflito que cria a história e que cria o interesse, né? Então, o Peter Pan defendia um lado e o Capitão Gancho defendia o outro, e essa grande luta já se tornou aí, quantos anos a gente tem essa história belíssima para contar um pouco dessa história desse menino que não queria conhecer. E a gente acabou falando pouco, mas sem sombra de dúvida, porque ele vai aparecer em outros momentos, porque é uma figura muito do louco, né? E que a gente veio até conversando na estrada de volta para casa hoje, sobre o Robin Williams, né? Que é quem vai fazer ainda mocinho esse Peter Pan, e que então vale muito a pena o filme com ele, né? Entre outros que a gente ainda vai sugerir no final. Sim, né? sim. Mas a própria postura do palhaço trágico ou do clown trágico, né? Que o Robin Williams vai sempre trabalhar na sua graça, no seu trabalho como comediante, e é da onde ele tira o riso das pessoas, é um riso da tragédia, né? É bem delicado aqui. Aqui tem uma dor, um lugar triste, importante também, no próprio Peter, né? Ele tem um lugar que também dói bastante.
E aí a gente vai para o próximo, nosso próximo eleito para falar, então, do louco, o arcano do tarô. Oi, Carol, tudo bom? Aí, chegando algumas pessoinhas mais tarde, outras Sejam ficando. bem-vindos aí, quem está chegando. Gratidão. Né? E aí a gente tem mais uma seleção, mais pelo personagem, né, da divindade, né, no filme da Moana, né, que é o personagem Maui, que na verdade é uma divindade, uma deidade, e pela sua forma, né, totalmente adversa, ou diferente, ou irreverente, sou livre, né? E aí o Gil trouxe uma música da minha infância, não digo, da minha adolescência mesmo, 14, 15, 16 anos, minha prima, Rio de Janeiro, é quando eu fazia ponte, Rio, São Paulo ainda, muito. E aí, assim, garoto, eu vou para Califórnia. Então, abre aí um pouquinho essa de repente, Califórnia para gente, Gil. Esse momento, para quem viveu, foi um momento de mudança até de paradigma, de pensar. A coisa de você ser o garoto da praia, o garoto que vai, como uma música, como outras que nós já cantamos aqui, né, norteia uma época, uma juventude, que foi o caso dessa música. Que ele diz assim: garoto, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. E por aí vai. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente que não sente saudades do que já passou. E aí eu deixo um beijo para minha prima, Cláudia Frederico, que cantaria isso aqui junto com a gente com muita alegria, né, porque eu tenho a minha época de tocar violão, e a minha época também de tocar violão e cantar essa música muito, muito, né? Então é uma temporada muito feliz, muito gostosa para quem viveu, para quem esteve lá, para quem tocou, para quem cantou, né, para quem esteve no show desses queridos. Então, assim, é isso, é um momento bem especial. E o Maui é uma figura também muito interessante, né? Ele é uma figura entre o riso, entre o engraçado e um pouco de ficar com raiva dele, né? Do quanto ele interfere e do quanto ele acha que ele é limitado, então ele pode tudo, e que ela que tinha que estar rendendo homenagem para ele. Então, ele tem um lugar engraçado, né, Gil? É muito interessante esse personagem, porque embora que o louco não seja, nas literaturas, não seja comparado com o signo de Áries, eu vejo no Maui um ariano, essa impulsividade, essa coisa, um ego inflado, né? E essa coisa do corpo, da guerra, de ser um guerreiro. Então, eu vejo muito um ariano inconsequente, impulsivo, né? E a jornada do filme vai mostrar, né, o caminho dos personagens. É um desenho que eu indico muito, inclusive essa foto que eu coloquei dessa montanha em forma de mulher, né? Me vem muito a imperatriz. E a grande deusa, né? A grande deusa, a terra, a fertilidade, né? Porque o filme ele fala justamente de praia, de mares, de montanhas, né? Desse ambiente, Gaia, né? E de praias. E então ele me veio muito como esse louco, né? Dessa coisa da impulsividade que o ariano às vezes tem. Para mim, ele é um ariano. Um cara com super ego, um cara que vai ter uma jornada nessa loucura para passar para outros momentos, para outras fases. Perfeito. Além do que, ele é o próprio Poseidon numa versão bem havaiana, né? Sim, ele bem havaiano. Tem uma força da água, força de migrar para várias imagens, né? Ele também vira uma águia, ele vira um pássaro. Enfim, ele tem outras funções muito interessantes que já pegariam um quesinho do mago, né? Por conta de já usar uns talentos, mas ele é muito irreverente, né? Ele não consegue fazer uma coisa norteadinha. Ele é muito doidinho. E temos também uma coisa muito interessante também que a gente tem aí,
que a gente vai falar da sacerdotisa mais na frente, tem uma avó dela, que chama Tala, que é uma senhora muito sábia, muito inspiradora, e vocês vão conhecer ela quando verem o filme. É uma sacerdotisa, vamos dizer assim, da natureza, né, daquele momento ali. E os personagens do galo Rei e o personagem do porquinho Puá são maravilhosos, tiram muitas gargalhadas da gente. E esse galo aí, ele vai aparecer na história, vocês vão ver a missão que ele tem, sendo tão frágil, tão assim, né? Um frango, né? E ele se torna tão no meio do mar, né? Então, assim, é muito interessante, porque é um frango no meio do mar. O que vai fazer um frango no meio do mar? Então, ele é bem legal, né? Ele é muito bem bom. legal. A gente super indica esse desenho. Não, esse desenho é maravilhoso, né? Moana, tipo do desenho precioso da Pixar, desse estúdio que inventa umas coisas joíssimas. Falo que eu tenho muito prazer de estar podendo assistir, né, as coisas que a Pixar vem desenvolvendo. Viva e deixe morrer. Em que frase isso existe? Bond. De quem estamos falando? Bond. E aí o Theo Sandeste veio para a gente e falou assim, olha, no Live and Let Die, então, lá no nosso querido 007, do primeiro ao último, mas, sobretudo, os mais antigos, né? Cabe muito esse lugar, e aí você resgatou essa imagem no filme. Quer falar um pouquinho? Quero falar. Esse filme, né, Viva e Deixe Morrer, é um dos nossos 007, que é o Roger Moore, que faz o filme. Não é o meu preferido, né, mas ele faz muito bem o filme. E ele trabalha com a Jane Seymour, que é uma espécie de uma taróloga, de uma cartomante. A Jane Seymour, vocês vão lembrar do filme Em Algum Lugar do Passado, porque nós choramos rios com aquela linda história de amor, né? Ela é uma atriz belíssima, e ela mostra aí que a carta que sai para ele, na foto está mostrando que ele é um louco, porque, na verdade, o 007 vive numa corda bamba, naquela montanha, né, pertinho para cair, né? Então, ele está sempre em movimento, sempre correndo risco, né? Aí apareceu o meu 007, que é o Sean Connery. Para mim, é a figura que fica marcada na minha cabeça para sempre. Mas sim, acho que a nossa geração toda é Sean Connery, né? Todos os outros são maravilhosos. São ótimos também. Não tira nada, mas claro. O Sean Connery é o Sean Connery. Eu acho que tinha um quê dele muito especial no personagem. Tem o mas Pierce ela Brosnan realmente também. É uma figura linda, né? É uma atriz de muito impacto no filme, inclusive. Fala de novo o nome que agora fugiu da minha cabeça. Viva e Deixe Morrer. Esse sim, eu estou falando do outro que ela faz com Em Algum Lugar do Passado. Em Algum Lugar do Passado. Nossa, isso. Em Algum Lugar do Passado é um filme também meio da nossa geração, hiper impactante, você assim, arrancando lençóis de lágrimas. É muito emocionante, muito bonito, um trabalho muito bonito dos dois, né? Muito especial. Maravilhoso. Então, aqui fica um lugar, né, do então aqui a gente entra no 007 e entra também esse lugar de talvez coisas escondidas, talvez coisas não tão bem reveladas, né, tão típicas do nosso querido 007. Essa série, essa trilha sonora também é maravilhosa, eu fiz até uma pequena homenagem ali. E eu queria falar também de um personagem que eu não coloquei aqui, que é maravilhoso, que é a Judi Dench que faz, que é a senhora M, que ela é uma espécie de uma chefe do serviço da inteligência. E ela já aparece em vários filmes, e é magnífico o trabalho dela também. Então, é um convite relembrar um pouco, né, do nosso querido 007. 007 está na pauta do louco também, ó, que já dá para vocês virarem o final de semana. Dá para fazer assim, ó, de sexta até domingo, já tem bastante filme para o arquivo. E aí a gente vai, né, para um filmaço aí, já uma coisa de gente grande, um filme que até hoje aqui em casa, quando o Antônio estava vendo aqui a minha mesa, né, lotado com os filmes, ele falou assim, nossa, esse é aquele do peão, né? Até porque, assim,
A Origem, para mim, assim, o roteiro do filme, como ele leu, a trilha sonora do Hans Zimmer é fantástico. Né? Então aqui a gente já entra na turma dos adultos mesmo. A cena em que o mundo vai virando em forma de esfera, fantástico. E você pegou uma frase aqui, né? Sua mente é a chave. Sim. Né? E a chave entre... Porque o tempo inteiro no filme fica uma única pergunta. O que é sanidade? O que é loucura? Aonde está a sanidade? E aonde está a loucura? O que é verdade? O que é mentira? O que é a realidade? O que é o sonho? Isso, o tempo inteiro. Onde começa um e onde termina outro. Michael Caine, né? Leonardo DiCaprio, não tem o que falar, né, gente? São maravilhosos. Não, então, né? Dois gigantões. Dois grandes mestres, né? Dois. Um na idade. Nós vamos falar deles em outros momentos aqui, que eles têm outras participações em outros arquétipos maravilhosos, em outros filmes. Opa! Então aqui realmente fica a tua frase. Quer falar um pouquinho do Don Cobb? Don Cobb, que é o nosso personagem, é um ladrão com a rara habilidade de roubar segredos do inconsciente durante o estado de sono. Impedido de retornar para sua família, ele recebe a oportunidade de se redimir ao realizar uma tarefa aparentemente impossível. Então, na verdade, é mais um personagem que passa também numa corda bamba, só que dessa vez mental, né, que ele usa o poder e a mente para atingir os seus objetivos. Então, e mais do que isso, né? Na Origem, a gente pode pegar toda a literatura do louco, vai falar muito dos próprios loucos, dos esquizofrênicos, dos bipolares, dos transtornados. Então, aqui é uma coisa que você, quando termina o filme, você não sabe, eu sou quem, estou aonde, será que, o que será que nós temos, né? Então, sempre entre um são e um louco, né, a diferença é muito pouco, tem uma distância pequena entre a sanidade e a loucura, né, de como é um fio de navalha, vale um livro aí também importante, como é que a gente fica entre esses dois universos. E esse é um filme... termina e te deixa num momento diferente de análise, porque você não tem aquela coisa certinha, né? Aí está a questão do louco, né? De ser diferente, de ser de uma forma surpreendente, né? Isso. Algo que você não espera. E é um filme que, se você assistir de novo, você fica com novas perguntas. E assistir de novo, tem novas perguntas. Né? Ele é muito legal. Então, o querido Michael Caine, né? Um querido também. Então, os sonhos parecem reais quando estamos sonhando, não é? E, às vezes, o sonho é real. Então, as cenas no universo onírico... Essa cena, ela me impactou muito, ela é muito impactante. É maravilhoso. Né? O trabalho todo cenográfico, né? O trabalho, o cuidado dessa película é maravilhoso. Muito bem. E aí a gente... Estamos chegando ao finalzinho. Estamos acabando. Estamos chegando no grande finale da nossa conversa de hoje. Olha quem está aí. Carlitos. Então, tinha que vir esse querido. Além do que, assim, lembrando que amanhã não vai ser live. A gente vai tocar toda essa conversa, né, de novo, e eu vou estar podendo, então, baixar o que está no YouTube para dentro do Instagram, né, fica um pouco maior, vocês vão poder assistir o PowerPoint, e aí a gente vai tocando esse nosso projeto. Terça-feira a gente se encontra de novo, 9h, que é para um novo bate-papo, e aí a gente vai andando, mas o principal é às sextas à noite, tá bom? Então, valendo aí o convite para quem está do outro lado, o Bêbado e o Equilibrista, Elis Regina, querida, né, amada, com ela eu aprendi a cantar, que nem com tantos outros, mas com ela a voz feminina dramática, que eu não tenho, não tinha, eu achava que não tinha, e Charlie Chaplin, né, no Vendedor de Sonhos, que é, sem sombra de dúvida, um filme que depois, de certa forma, é resgatado aqui, né? Carlito, com a sua ideia própria, clowniana. Então, todos os palhaços têm muita ligação com o Arcano do Louco, né? E no filme Vendedor de Sonhos, é lindo. Esse é um filme muito bonito. Tá? Eu queria comentar que esse filme é de 2016. Quem foi o diretor do filme foi o Jaime Monjardim, que é um diretor de cinema, filho da cantora Maísa. Aí a gente tem o Dom Stubach, que faz o Júlio César, e o César Trancoso, que faz o mestre, que é, na verdade, um ator uruguaio. Por isso que eu falei estranho, que a gente não vi mais esse ator, trabalhou tão brilhantemente
no filme, né? E uma coisa muito interessante para quem assistiu o filme, quando eu falo para vocês que a jornada do louco ela pode vir de vários caminhos, da falta da mãe, da exclusão das pessoas, são várias as jornadas que levam você até esse arcano. Nesse momento aqui, ele se encontra como um mendigo, né? E aí vocês, vendo o filme, vocês vão entender como ele chegou ali, por que ele tem essa representação desse arquétipo do louco. É uma história maravilhosa, sem contar que ele mostra aí a cena, eu estou mostrando a cena que o Júlio César estava tentando suicídio, se jogado num prédio. Uma cena fantástica. Diga-se de passagem, uma cena muito forte. Muito forte. Esse é um filme bem especial, outro filme bem profundo, e que também vale a dica. E aí vem uma música, uma das músicas que estava no meu cassete, eu sou da turma do cassete, né? Que eu gravei para mandar para Polygram, na época em que eu ainda achava que talvez eu conseguisse ser só cantora na vida. E aí caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Você. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar a asa. Fernanda, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Meu Brasil. Né? Então, isso aqui é lindo de morrer. É lindo demais, né? É lindo demais. Isso, então, é por conta dessa lindeza que a gente tem que dar conta também de lembrar, né, que em setembro tem toda uma campanha super importante para a gente estar falando da vida, né, de tudo aquilo que a gente pode estar fazendo uns pelos outros, de um papo, de um ouvido, de um ombro, né, de todos os trabalhadores, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todos que trabalham com a mente, trabalham com gente, né, como a gente precisa prestar atenção. Em setembro, criou-se, então, a história do Setembro Amarelo. Acho uma campanha super importante, porque todo mundo tem, ainda mais nesses últimos 16, 17 meses, um deprimido, um chateado, e a gente podia pensar um pouco melhor o que a gente pode fazer com isso, né? Eu queria falar, porque eu achei muito importante abordar isso, porque eu tive numa palestra e eu fiquei assim, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. A gente está conversando, nesse momento, tem alguém se suicidando. No Brasil, a taxa está aumentando para 7%. E a Fernanda, como instrutora, sempre falou, tem um lado sombra do louco. O louco pode ser aquele que tem uma morte prematura, pode ter uma morte fatal. Então, isso é uma característica. E nós, como tarólogos, temos que estar muito, não só como tarólogos, como pessoas, né?
Ligados, porque muitas vezes você vê na internet as pessoas postando, tomando sorvete na barra, muitas vezes você vê a pessoa na praia, vê a pessoa viajando, e daqui a pouco essa pessoa morreu. Então essa pessoa não deu sinal nenhum de que ela estava passando por uma crise, por um problema existencial. E nós não tivemos o cuidado de olhar melhor, porque a gente tem essa capacidade desse feeling, desse sexto sentido. Então a gente tem que apurar isso. Mas é mais desafiador. É uma responsabilidade, né? Nossa, entendeu? O louco é muito desafiador, porque quando ele se desconecta da realidade alheia e entra só na sua realidade, esse é um lugar que às vezes não tem semáforo, não tem um espelho aparente, né? Eu trabalhei durante muitos anos com um psiquiatra cujo maior lugar de trabalho dele era dentro dos suicidas ou quem tentava o suicídio, como ele dizia, né? Então, não, o suicida já não tem mais jeito. E aí é um trabalho tão delicado, né? Tão difícil você lidar com a psique do outro, entender o outro. A gente fica esperando que aquele que deprime é então o preocupado. Às vezes não, isso não é bem assim. Então a gente precisaria ter uma delicadeza, que eu acho que é de perceber que muitas vezes aquele que está muito aéreo, muito fosfórico, muito solto, pode trazer uma dor na alma imensa. E aqui vale lembrar do próprio ator que a gente trouxe algumas vezes aqui, né, que é o próprio Robin Williams, que tinha esse lugar de fazer o riso para o outro e de ter um drama para si mesmo, e que isso vai consumi-lo até que ele consegue realmente acabar com a própria vida. Então, esse lugar é um lugar muito confuso para quem não lida com pessoas, e mais ainda para quem lida. Então, a delicadeza, essa sombra precisa ser olhada, a gente precisa ter um pouquinho mais de percepção, a gente às vezes está todo mundo muito focado, né, no seu dia a dia. O índice de morte, de suicídio dos jovens é impressionante, entre 18 e 29 anos. Eu acho que nós que somos tarólogos, que trabalhamos com terapia, a gente tem uma sensibilidade que foi nos dada, é um dom, e a gente vai desenvolvendo o conhecimento pelo tarô. Então, eu acho que é uma responsabilidade de toda essa massa de pessoas que trabalham com outras pessoas, de estarem vislumbrando melhor, olhando melhor, numa entrelinha, num olhar. A gente tem essa capacidade, essa sensibilidade aumentada para a gente poder ajudar de alguma maneira as pessoas. Porque o tarólogo ele é isso, né? O tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento e é uma ferramenta de aconselhamento. Você passa a ser ali naquele momento um psicólogo, você passa a ser um amigo, alguém que escuta. As pessoas querem ser escutadas, elas não têm para quem falar. Então a gente exerce esse papel. E esse trabalho, eu e Fernanda estamos fazendo, é um pouco para isso, trazer essa alegria, trazer um pouco desse conhecimento, trazer esse momento de paz. Fernanda, eu queria te avisar que no Instagram, para mim, sua imagem está saindo distorcida. E mas no meu tá ok. E agora, José? Eu não sei se mais alguém está vendo sua imagem distorcida. Se alguém puder dar uma olhada e dar puder avisar feedback, que eu não tive nenhum alô no Instagram sobre isso. Mas você não quer ler mesmo assim, vamos lá, leia aqui essa frase bem bonita, né? Porque você falou duas coisas importantes, além da frase que está aqui, a escuta ativa, né? De eu poder, pelo menos, fazer valer uma escuta ativa, uma escuta atenta do que muitas vezes o outro está lhe trazendo, mas está um pouco distorcido, diz Carol, e eu não tenho ideia do porquê disso. Nenhuma. Abri, fechei. Continua. Não sei. Continua, né? Tua imagem está perfeita no YouTube, mas no Instagram... Não, mas a minha imagem no meu celular, que está trabalhando com a história do Instagram, para mim aqui ela está perfeita. Ela não apresenta nada. Estranho isso. Por isso que eu falei, uau, não sei. Não sei se pode ser a transmissão, não é? Pode ser a internet. Está dando eco. Mas no YouTube tá bom. Então tem eco no Instagram, mas no YouTube tá bom. Obrigada, Bruna. Obrigado por vocês avisarem. É bom avisar, porque eu não tenho visão nenhuma disso.
Bom, vamos tocar para diante? Só fazer a frasezinha que você pediu para mim ler, né? Todos Isso. podemos ser vendedores de sonhos e vender vírgulas para aqueles que pensam em usar um ponto final. Isso. É isso aí. E aí, seguindo para o nosso grande finale, falando do louco, que é um quick tip, últimas ideias, né? Sabe, aqueles últimos que a gente também acabou falando ou pensei que, porque cabe muita coisa. Veja, um ícone, né? Uma imagem, um símbolo como o louco, cabe em inúmeras películas. Então, é até uma impropriedade, uma ousadia a gente tentar colocar, olha, vocês então, não tem fim. Se a gente começa, nossa, mas tem esse, tem aquele outro, qual que a gente vai usar, qual que a gente vai falar? Tem muitas possibilidades. Né? Então, ficou como o nosso quick tip, né? O Patch Adams, que eu considero o Robin Williams muito o Arcano do Louco, como eu já falei, e que é baseado em histórias verdadeiras, e o Pescador de Ilusões, que é outro primor muito velho dele. Eu não sei, inclusive, assim, talvez a gente tenha uma dificuldade de achar algumas películas, o Pescador de Ilusões é uma, mas o trabalho dos dois, né, do Jeff Bridges e do Robin Williams é maravilhoso, porque entra desse olhar todo, desse nosso louco urbano, dessa coisa da nossa urbanidade, do desprendimento, da loucura, do sofrimento, da solidão, do estar junto, de muitas emoções. Né? Eu vi que... E a outra que eu também coloquei foi A Viagem, que é do Tom Hanks, que também é do Forrest Gump, mas na viagem é como se ele fosse o princípio e o fim. Então, ele faz uma volta ao mundo, né? E no tempo, e é todo Tom Hanks, né? Aquelas coisas bem de filme de fim de tempos, assim, eu faço todos os tempos. Então, nesse lugar do louco estar em todos os lugares, né? nessa proposta que entra o filme da viagem com ele. Eu coloquei a foto do Pat Adams aqui, tinha várias fotos dele, né? Mostrando que é vida real, né? Ele está aqui no cantinho, esse nosso personagem real, né? Que fazia esse trabalho tão bonito de levar alegria para as pessoas. E eu coloquei aqui duas sugestões. On the Road, Pé na Estrada, sua aura de transgressão, lirismo e loucura. Aqui fala de um momento cultural nos Estados Unidos, na década de 70, né, onde as pessoas passam por um processo, né, o jovem passa por um processo de tentar fugir desse peso da responsabilidade. E é meio que o próprio hippie é um louco, né? Porque a guerra nos Estados Unidos levou as pessoas a dizer, não, eu não quero isso para mim, eu não quero ser certinho, eu não quero participar desse processo, eu vou sair dessa sociedade e vou buscar uma sociedade mais livre. Então, esse filme fala um pouco disso, é belíssima a história. E o Na Natureza Selvagem, que fala de um adolescente que resolve viver sozinho no mato, uma experiência, uma jornada do louco também. São dois filmes que estão muito comentados também aí na internet. Muito bom. Dicas para vocês, que a gente ama muito aí, para vocês curtirem o final de semana. Isso aí. Não vai faltar, né? Não vai faltar. Eu já recebi duas aqui, que está fora da minha alçada. Isso esse que eu ia falar, muito importante. Né? Na Natureza Selvagem, lá vou eu atrás de uma novidade. Né? Muito importante que vocês façam parte disso, que vocês compartilhem a ideia de vocês, tanto das opiniões com relação ao trabalho, como também de outros filmes que vocês identificam, a gente tornar uma grande conversa. Esse é um combo que a gente fez, eu e a Fernanda, que a gente fala de tarô, que é uma paixão e que leva ao autoconhecimento, do filme que ilumina e da música que enche o nosso coração de alegria. Então, um grande combo para a gente compartilhar. Isso. E aí eu quero agradecer a presença, né, da Jaqueline, da Elizabeth Nakata, minha querida mestra. Gratidão por ter estado aí, né, para todo mundo que nos acompanhou durante essa primeira amostragem. A gente promete melhorar em cada coisinha, né, pede perdão por aquilo que não possa ter chegado da melhor forma para vocês, né, mas assim, estamos felizes os dois de estar compartilhando com pessoas queridas. Isso pode chegar para mais pessoas e da gente poder estar falando do que a gente gosta, que é música, que é filme e que é tarô, né?
Então, forte abraço para todo mundo que está aí Fernanda, do outro pedia só lado. para você fazer a apresentação do último. Ai, tinha um último Tem e mais eu não umzinho fui. aí. É. Nossa Não Senhora, é o agora filme, vamos lá. não. Vamos lá, tá bom. É só para fechar a Fui. apresentação. Vamos lá. Vamos juntos. Ah, que delícia, perdão. Deixei passar. Próxima semana, o Mago. Perfeito, Gil. Você fez a costura, né? Tá bom. Então, semana que vem, para todos vocês, nós temos o Mago para enfrentar com vários magos que o cinema pôde nos colocar. Aí também uma jornada Outra delícia, outra dificuldade, você poder dar mais um cliquezinho, ótimo. Porque, na verdade, né? muito difícil, a gente quer falar a vida toda, tem um monte de personagens maravilhosos, mas a gente tem que ter né, tem que ter um limite. Mas a gente fica aqui, ai meu Deus, e esse, e aquele, e outro. Então, semana que vem, o Mago. Semana que vem, de mago, e todos os magos que a gente encontrar, e o Gil, nós vamos estar colocando nessa conversa, né, Gil? E aí, essa é uma conversa que possivelmente a gente vai na terça, reprisa na sexta. A gente ainda não tem toda certeza disso, se o mago vai... Certamente o mago vai na terça, né, Gil? E aí a gente pode reprisá-lo na sexta-feira, e aí fica o pessoal livre para o final de semana. A gente talvez comece a fazer um pouco mais de arcanos, mas mais para adiante, porque agora tem filme demais para arcano de menos, não é isso? muito filme, gente. É isso para a gente aí. Poder ver, e muita música para a gente cantar. E muita música para a gente cantar, que eu adoro, vamos Obrigado. cantar muito, vocês se aguardem aí, né? Porque quem não gostar muito, né? Sinto muito, me perdoe, viu? Mas a gente adora dar uma cantarolada. Então, um beijo no coração. Obrigada por quem esteve no canal, quem está por aqui. Nos vemos, então, na terça-feira, 21 horas, é a hora do Corujão. Tá? Taroflix para todos vocês, um fortíssimo e queridíssimo abraço para esse final de semana. Gratidão, viu? Obrigada, Gil. Obrigada, que a gente está conseguindo fazer isso aqui. Estamos juntos. Então, um beijo, vou encerrar. É uma jornada do louco. É a jornada do louco, isso aí, nós estamos bem nela. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Beijo no coração, obrigada, Márcia, obrigada, Patrícia, Inês, né? Obrigada a todo mundo que estava aí, Cidinha. Beijo. Hoje eu estou com a minha camisa do Ar de Ouro, para dar sorte. Tá bonita a camisa, tá bonita. Um beijo, galera. Até então. Tchau. Boa noite. Boa noite.